Michael, o principal suspeito do caso Vitória, que permanecia preso desde o início das investigações, ele confessou o crime durante essa madrugada e deu detalhes de como tudo aconteceu, como o crime se desenrolou naquela noite em que a Vitória desapareceu. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre tudo que se sabe até o momento nesse processo de investigação. Foi feita uma coletiva de imprensa onde os delegados do caso relataram tudo que o Michael teria comentado ali e prestado depoimentos na sua confissão. Então, eu vou trazer tudo aqui nesse vídeo pra você. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir aí embaixo porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes porque lá é a maneira da gente estar bem mais próximo. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Hoje é 18 de março de 2025, então durante a madrugada de hoje, o Michael, o principal suspeito ali do caso Vitória, de ter tirado a vida da garota Vitória, a garota adolescente de 17 anos que desapareceu no dia 26 de fevereiro e teve seu corpo encontrado numa área de mata em 5 de março de 2025. Então, até então, a polícia seguia com o processo de investigação e na madrugada de hoje, o principal suspeito, um dos suspeitos, né, que na verdade tinham 3 suspeitos ali em evidência, mas apenas o suspeito que estava preso ali, que seria o Michael, ele decidiu confessar o crime. Na verdade, essa especulação em relação à confissão do Michael, ela tem acontecido desde ontem, desde o final do dia até durante a noite, porque algumas mídias começaram a divulgar que o Michael ele teria confessado o crime, porém o próprio advogado do Michael naquele momento ele disse que não havia nenhuma confissão, que o Michael não iria confessar nada, porém durante a madrugada ele teria então solicitado ali a presença do advogado e teria contado a versão dele sobre o crime, sobre o que aconteceu naquela noite que a Vitória desapareceu. Então hoje por volta das 11h30 da manhã foi chamada uma coletiva de imprensa onde os delegados do caso eles confirmaram ali que houve a confissão do Michael e relataram ali tudo que se sabia do caso até então, inclusive as evidências que eles tinham para de fato confirmar, além da própria confissão ali, que o Michael ele realmente estava envolvido no caso. Durante essa coletiva de imprensa, a investigação começou a pontuar algumas evidências que eles já teriam confirmado também da participação do Michael em relação a esse crime, além da própria confissão dele. Então a polícia já tinha diversas evidências confirmadas de que o Michael, de qualquer maneira, ele estava ali envolvido no caso. Dentre essas evidências, a polícia confirmou que eles tiveram um processo de investigação e uma das evidências que eles coletaram que foi de uma testemunha que teria visto o carro do Michael próximo ali ao ponto de ônibus onde a Vitória teria desaparecido no dia que ela desapareceu, e dentro desse carro tinha uma pessoa com um capuz. A polícia conseguiu identificar que na verdade o Michael ele teria comprado por meio do Mercado Livre uma balaclava e naquele dia ele teria passado sim ali perto onde a Vitória desceu no ponto de ônibus utilizando essa balaclava. Então essa pessoa que estaria dentro do carro do Michael seria o próprio Michael e ele teria utilizado aquele tipo de capuz para que não fosse identificado. Então essa já foi uma das evidências que foram coletadas ali no processo de investigação e que a polícia já confirmava que de fato o Michael ele estava ali na cena do crime, né, no momento em que a Vitória teria desaparecido. Durante essa coletiva a polícia também levantou algumas outras evidências que eles já tinham coletados ali naquele processo de investigação. Inclusive algumas dessas evidências a gente comentou aqui, né, em outros vídeos aqui no canal, que seria, por exemplo, a pá e a enxada que foram encontradas a cerca de 30 metros do corpo da Vitória, onde eles acreditavam já no início que essa pá e essa enxada seriam utilizadas para enterrar ali o corpo da Vitória. Então eles confirmaram que tinha relação com o Michael, porque depois eles descobriram que na verdade essas ferramentas pertenciam ao padrasto do Michael e essas ferramentas teriam sido furtadas alguns dias antes. Então eles já sabiam ali desde aquele momento que aquelas ferramentas provavelmente teriam sido furtadas pelo Michael para poder encobrir o corpo ali onde ele tinha colocado ali na área de mata. Então é mais uma evidência que eles já tinham ali que relacionavam o Michael com o crime. Fora aí outras evidências como, por exemplo, o carro, né, que já tinha sido registrado ali próximo à cena do crime, inclusive o fio de cabelo e os resquícios de sangue que foram encontrados dentro do carro, que inclusive ainda estão passando por processo de perícia. Além da casa ali que foi identificada posteriormente como sendo uma casa que era do Michael, que o Michael tinha alugado e que supostamente teria sido utilizado como cativeiro, e que eles também encontraram resquícios de sangue. Até esse momento, né, eles já imaginavam que o Michael também poderia estar relacionado por essas outras evidências. E para finalizar e para corroborar tudo isso, esse processo de investigação, foi de fato as evidências que foram coletadas no próprio celular do Michael. Dentro desse celular, a polícia conseguiu identificar que o Michael tinha diversas
fotos da Vitória, fotos de cerca de mais ou menos de agosto de 2024 até agora. Então a polícia conseguiu constatar que ele vinha observando a vida da Vitória, já há meses ele vinha acompanhando o que ela fazia. Um ponto que chamou a atenção é que logo nos primeiros depoimentos, quando ele foi solicitado a prestar depoimentos, ele teria dito que não tinha rede social, porém nessa investigação a polícia conseguiu constatar que ele tinha um perfil fake e por meio desse perfil fake ele conseguia acompanhar a vida da Vitória, provavelmente para que a menina não descobrisse, né, que ele acompanhava ali a vida dela. Então basicamente ele sabia todos os passos ali da Vitória. E um ponto chave aí que foi relatado aí nessa coletiva é que no dia do desaparecimento da Vitória ele tinha tirado um print de uma foto. Essa foto foi uma foto que a Vitória compartilhou no processo que ela estava indo embora para casa. Ela tirou uma foto no ponto de ônibus. Então o Michael sabia que ele naquele dia ia encontrar a Vitória, que ela estava indo embora de ônibus. Então ele provavelmente saberia que a cerca de 20 minutos depois ela ia descer ali no ponto de ônibus e seria uma maneira ali dele abordá-la no meio do caminho. Então basicamente essa foi uma das evidências mais fortes e recentemente encontradas aí pela polícia. Fora, claro, aquele primeiro depoimento em que ele disse que naquela noite do desaparecimento da Vitória, ele estava com a esposa e a esposa desmentiu, dizendo que estava com a mãe dela e que não tinha passado a noite com o Michael. Então, assim, nesses últimos 15 dias foram muitas evidências que apontavam, sim, a participação do Michael, até que ontem, né, ele decidiu aí começar esse processo de confissão do crime. Então, durante a madrugada de hoje, entre ontem e hoje, ele recebeu a visita da mãe dele, recebeu a visita dos advogados, mas por volta ali da 1h30 da manhã, ele decidiu chamar o delegado e fazer a confissão dele ali do crime, relatando tudo o que aconteceu naquele dia. Um outro ponto também levantado nessa coletiva de imprensa é que o Michael, ele tinha realmente o perfil de stalker, né? Porque ele tinha muitas fotos da Vitória, ele aparentemente acompanhava muito a vida da Vitória, porém ele tinha cerca de fotos de 50 outras meninas que tinham um perfil muito parecido com a Vitória. Inclusive nessa coletiva o próprio delegado, ele disse que quando eles encontraram as fotos dessas outras garotas ali no perfil bem parecido com a Vitória, eles até buscaram encontrar essas meninas para ver se tinha algum boletim de ocorrência sobre desaparecimento, ou se algo teria acontecido com alguma outra pessoa, mas graças a Deus eles não encontraram nada em relação a essas outras pessoas. Mas a partir dali, a partir do momento que eles coletaram essas evidências, eles já sabiam que o Michael, ele tinha um perfil de stalker e que ele vinha acompanhando a vida da Vitória. Então praticamente eles já tinham essa evidência de que de alguma maneira ou outra ele estava envolvido ali no caso, antes mesmo dele decidir fazer essa confissão. De acordo com o delegado ali do caso, durante essa confissão, o Michael, ele teria, né, chamado ali o delegado para prestar um depoimento oficial, relatando o que aconteceu durante aquela noite, e ele teria dito que, na verdade, ele vinha sendo chantageado, né, ameaçado pela Vitória há um bom tempo, porque de acordo com ele, de acordo com a versão dele, eles teriam tido um caso ali breve, provavelmente eles tinham ficado, sendo que o Michael, ele era casado, então ele teria dito que ele vinha sofrendo ameaças da Vitória. Acredito que provavelmente ameaças relacionadas a contar a esposa dele, né, que eles tinham ficado, que teria acontecido uma traição. E que naquele dia o Michael, ele teria dito que sabia que a Vitória não seria pega pelo pai dela, porque provavelmente o carro estava quebrado. Como o Michael, ele era vizinho ali da região, então provavelmente de alguma maneira ele soube que o carro estava quebrado. Então ele teria dito que sabia que a menina provavelmente ia voltar sozinha naquele dia. Então ele teria decidido ali encontrar a Vitória no percurso que ela ia fazer para casa logo após ela descer do ônibus. E foi isso que aconteceu, de acordo com o relato dele. Ele encontrou a Vitória ali no caminho, ele teria abordado a garota. Porém, de acordo com ele, ela teria entrado de forma voluntária no carro, ele não forçou ela a entrar no carro, né? De acordo com os depoimentos dele. E dentro do carro eles teriam começado a conversar e essa conversa evoluiu para uma discussão. E no decorrer dessa discussão ele teria então decidido tirar a vida da Vitória e nesse momento ele pegou uma faca e desferiu 2 golpes na garota. Então, de acordo com esse depoimento dele, a Vitória ela teria morrido ali, né? Ou teria sangrado muito ali dentro do carro. Ali seria a cena do crime, seria o próprio carro. Diante daquela situação, ele teria então colocado o corpo da Vitória dentro do porta-malas do carro e teria levado até aquela casa que a polícia inicialmente acreditava que teria sido um suposto cativeiro. De fato, ele teria levado a Vitória para casa, mas ele teria levado na intenção de ele se lavar, né? Porque ele teria dito que teria ficado sujo ali por causa da situação.
E provavelmente por causa disso teriam os resquícios de sangue no banheiro da casa, que posteriormente foi encontrado pela perícia, né? A perícia realmente encontrou esses resquícios de sangue, mas durante essa coletiva o delegado ele disse que o Michael não explicou o que aconteceu dentro da casa, apenas o fato dele ter ido para casa se lavar e que ele teria levado a Vitória no porta-malas enquanto ele decidia ali o que ele ia fazer com o corpo. Então, posteriormente, ele teria decidido enterrar o corpo da menina, então ele teria pego a enxada e a pá na casa do padrasto, na residência do padrasto, e teria levado o corpo da Vitória até a mata, né, no local onde ela foi encontrada, e lá ele teria enterrado o corpo. Então, de acordo com o depoimento ali do Michael, essa teria sido a dinâmica daquele dia. Ele praticamente só tinha pego ela lá no local, eles discutiram, o que acabou evoluindo para o assassinato, e ele teria ocultado o corpo. Só que quando se fala dessa narrativa, algumas coisas ficam meio que em aberto. Por exemplo, houveram testemunhas que relataram que ouviram gritos e uma movimentação estranha dentro da casa, ou seja, mais pessoas falando dentro da casa. Se a Vitória ela foi assassinada já dentro do carro e ela teria sido levada no porta-malas, quais seriam as motivações para ter uma gritaria ali na casa, uma movimentação dentro da casa? Então foi algo que até o momento não foi levantado ali, né? Não foi especificado ali nesse depoimento dele, talvez ele não entrou nesse detalhe, né, mas ainda não tem uma justificativa para ter tido essa movimentação, sendo que supostamente a Vitória já estava sem vida, porque o Michael ele disse que não, que ele só realmente tirou a vida dela ali já naqueles golpes, então ele não teria feito nada mais com o corpo inicialmente, então não se justifica ali essa gritaria que algumas testemunhas vizinhos teriam ouvido vindo da casa ali naquela noite. Então o ponto de observação aí em relação a esse depoimento, minha observação no caso em relação ao depoimento. Um outro ponto que eu achei estranho é que o Michael ele teria dito que levou o corpo da Vitória para a mata e enterrou o corpo. Só que, até o que se sabe até o momento, o corpo da Vitória não foi encontrado enterrado. Ele foi colocado ali na mata e tinha a pá e a enxada que estavam escondidas a cerca de 30 metros do corpo. Mas o corpo não necessariamente estava enterrado, então foi algo que eu achei estranho ali também nesse depoimento. São dois pontos que me levantaram um alerta ali, né, sobre esse depoimento. Porém, o Michael, ele teria dito que realizou o crime sozinho. Então, ele não teria tido a participação de ninguém. Inclusive, ele disse que não realizou nenhum abuso na vítima. E o laudo final supostamente teria relatado que não houve de fato abuso, que realmente a garota teria morrido em decorrência da hemorragia grave que ela teve por causa dos ferimentos que ela recebeu. Porém, o ponto também que me chama a atenção é que havia um laudo preliminar, supostamente, de que ela teria sofrido abusos de pelo menos 2 pessoas, mas parece que nesse momento esse abuso já não existiu mais. Então, assim, é um depoimento que foi colocado ali, né, até na coletiva, claro que foi feito de forma muito rápida, provavelmente vai ter um relatório muito mais especificado ali do que aconteceu, né, naqueles dias em que a Vitória desapareceu, mas pelo menos nesse relato inicial não tem tantos detalhes em relação a essas outras evidências que haviam sido levantadas aí durante todo o processo de investigação, como por exemplo esse barulho dentro da casa, as supostas pesquisas que o Michael fez no celular sobre como limpar uma cena do crime, como cortar o pescoço de uma pessoa, o que evidenciaria que na verdade ele já vinha, né, planejando esse crime, não que foi algo que aconteceu ali no momento por causa de uma briga, então isso ainda não foi evidenciado ali nessa trajetória. Esse outro ponto em relação a pá estar escondida e a enxada, e na verdade ele ter dito que já tinha enterrado a menina, que também, né, acaba sendo incongruente com as histórias que haviam sido, as evidências que haviam sido relatadas anteriormente. Então, assim, são vários pontos que estão sendo levantados e que meio que não encaixam com essa narrativa aí do Michael, né? Porém, de acordo com a polícia, eles acreditam que de fato ele sim agiu sozinho, que ele tem um perfil de stalker, que ele tem um perfil de psicopata e que ele não seria capaz de dividir esse crime com outra pessoa, né? Então a polícia acredita fielmente que ele realmente agiu sozinho, apesar de terem esses pontos aí em aberto que não foram explicitamente explicados, justificados ali pela polícia, mas que provavelmente acredito que vão ser justificados, mas até o momento o que se sabe é que ele agiu sozinho. Inclusive na própria coletiva, o delegado afirmou que as outras pessoas que estavam envolvidas ali, que estavam sendo investigadas inicialmente, elas vão ter os seus aparelhos telefônicos devolvidos, porque a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência, né, que algum
algumas dessas pessoas tivessem ali agido, participado diretamente ou indiretamente no crime. Então, ao que parece nesse momento é que o caso vai ser encerrado. Os próximos passos que se sabem ali é de fato a reprodução simulada ali do que aconteceu naquele dia. Então, o Michael, já que ele confessou, ele vai ter que mostrar ali para a polícia, ou a polícia vai ter que refazer os passos ali citados pelo Michael para ver se faz sentido, né? Porque não basta ter só uma confissão, a polícia também tem que provar que aquela confissão faz sentido com as evidências que eles têm, né? Então, o próximo passo agora, depois da confissão, seria de fato pegar tudo, toda aquela história ali que ele levantou, toda aquela narrativa e tentar encaixar com as cenas que foram evidenciadas, as cenas do crime e tudo mais, para ver se faz sentido. Um outro ponto que não foi levantado ali foi o fato de a Vitória ela ter tido o cabelo raspado, né? Porque se na verdade ela faleceu ali em decorrência dos golpes que ela recebeu, porque ela teria tido o cabelo raspado, né? Sendo que o cabelo raspado geralmente é algo que é relacionado a um vexame para a vítima ou algo que envergonha a vítima. Não entendi nessa dinâmica da forma que o cabelo dela foi encontrado ali também no corpo, né? Sem cabelo, no caso. Então, assim, são várias lacunas em relação às evidências que foram dispostas ali na mídia nesse decorrer, né, de tempo de investigação e essa versão final aí do Michael. Pelo que o delegado falou, o Michael ele não deu muitos detalhes do que aconteceu no dia, inclusive dentro da casa ele não deu detalhes. Ele só falou aí da motivação que seria o fato da Vitória supostamente tá fazendo essas ameaças para ele, então como uma forma ali meio que de cala a boca ele teria tirado a vida da garota. Mas provavelmente eles vão fazer de fato essa reprodução simulada para entender se faz sentido o que foi dito com o que eles têm ali de evidências, né, em relação ao crime. E se de fato não tem nenhuma outra pessoa envolvida ali no crime, até porque o próprio pai da Vitória, ele foi questionado sobre como ele recebeu essa notícia e ele mesmo fala que recebeu com a notícia com raiva, né? Porque ele acredita que o crime não foi realizado só pelo Michael. Ele acredita fielmente que mais alguém participou desse crime, mais alguém planejou esse crime e executou o crime. Então, assim, até o próprio pai da Vitória, ele não acredita, né, nessa narrativa de que ele tenha agido sozinho e que provavelmente ele tá querendo encobrir alguém ou proteger alguém aí nessa história. Mas, né, como ele confessou a autoria sozinho ali do crime, a polícia, né, vai tentar ver se aquele depoimento dele faz sentido com as demais evidências que eles já vinham investigando nos dias anteriores. Bom, essas foram as últimas novidades sobre esse caso. Então, o Michael ele se coloca como o autor do crime, né? A pessoa que realizou o crime, que arquitetou aquela situação e que tirou a vida da Vitória e ocultou ali o corpo da garota na intenção de evitar uma exposição ali supostamente relacionada a uma traição. E é o que se sabe até agora. Qualquer outra notícia eu venho trazer para vocês. Como eu disse, são muitas coisas que ainda estão em aberto em relação a evidências que foram levantadas anteriormente, coisas que na minha linha de raciocínio aqui não encaixam tão bem, mas a polícia provavelmente vai ter uma explicação para essas outras evidências e provavelmente um relatório final vão ter, de fato, detalhadamente explicadas cada uma dessas situações, né? Como elas estão encaixadas em todo esse plano que o Michael teria realizado contra a Vitória. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.